Marque aproximadamente no ciclo trigonométrico as imagens dos arcos dados pelas medidas a seguir. Então, nós temos um arco de forma genérica que ele é 30 graus mais 90K, com K pertencente aos inteiros. Uma primeira coisa que a gente pode analisar de forma direta é o seguinte: na letra A, nós temos o ciclo trigonométrico. Neste ciclo trigonométrico, nós temos o seguinte: um primeiro ângulo de 30 graus, que está, como a questão mesmo disse, aproximadamente, aqui. O próximo ângulo referente a essa expressão é um que tenha 90 graus a mais. Então, se eu pegar 30 graus e somar 90, isso vai dar um total de 120 graus. Se eu pegar mais 90 graus, 120 com mais 90, isso vai dar 210. Se eu somar mais 90 graus, isso vai dar 300 graus. Isso vai formar um quadrilátero, mas que a gente pode falar também que é um quadrado, já que a variação de um para o outro é sempre de 90 graus, então 4 arcos vai completar 360. Seria a representação que nós teríamos nessa primeira figura. Na segunda figura, nós vamos ter também uma circunferência, um ciclo trigonométrico, onde o primeiro arco que foi citado na questão é o de menos 45. A referência nossa aqui é o menos 45. No sentido horário, vai estar localizado aproximadamente nesta posição. Então, a questão fala de 180K, quer dizer, o próximo ângulo eu preciso variar 180 graus. Se eu somar 180 graus, eu vou para o outro lado da circunferência. Então, você vai acabar representando essa figura por meio de um diâmetro. Então, se você passar totalmente para o lado de lá, menos 45 com mais 180, isso vai dar 135 graus. O interesse nosso nem é o valor em si, e sim os pontos onde nós estamos representando esses arcos. Na letra C, nós temos também o ciclo trigonométrico. Este ciclo trigonométrico, nós vamos usar como referência o ângulo ou os ângulos mais ou menos 2π sobre 3. 2π sobre 3, nós temos o quê? 180 por 3 dá 60 e 60 vezes 2 dá 120. Então, nós estamos falando de um ângulo 120 graus, que ele está localizado aproximadamente aqui, um pouco depois do 90, e o menos 120, que estaria no mesmo sentido, na simetria desta figura, que seria o menos 120 graus. Então, com isso, a questão fala o quê? Nós queremos o período dos próximos ângulos é de 2π em 2π, quer dizer, voltas completas. Então, este ponto, se eu somar 2π, ele vai voltar exatamente para o ponto de partida. Então, quer dizer, nós vamos ter uma situação do 120 mais 360 graus, volta para o mesmo lugar. Menos 120 com mais 360, volta para o mesmo lugar. Então, são apenas esses dois pontos representados nesta figura. Na letra D, nós temos também um ciclo trigonométrico. Este ciclo trigonométrico, nós temos π sobre 4, que é 45 graus. Nós temos aqui no meio exato do primeiro quadrante, 45 graus. E vou somar 2kπ sobre 3. 180 por 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120. Então, 120 graus, se eu somar 120 graus, vai dar 165, ou seja, algo próximo do 180. Se eu somar mais 120 graus, ou seja, isso vai dar 285 graus. Então, se você somar aqui uma situação de mais 120, vai dar 285 graus, algo depois do 270. 270
185 graus. É importante entender que se o período que nós estamos trabalhando é de 2π sobre 3, ou seja, 120 graus, nós vamos acabar formando uma figura de um triângulo. Esse triângulo é equilátero, uma vez que 360 dividido de 60 em 60, nós vamos ter 3 pontos equidistantes, ou seja, formando um triângulo equilátero. Temos também, olha, na letra E, um círculo trigonométrico, onde nós teremos a seguinte situação: menos 1 elevado a k vezes π sobre 3. Π sobre 3, 60 graus. Agora, isso pode dar uma situação positiva, né, ou uma situação negativa. Então, se considerarmos este AK como uma situação valendo a zero, se eu pegar qualquer número elevado a zero, isso dá 1. Então, considerando k igual a zero, nós vamos ter, já que o k é inteiro, vou considerar como zero primeiro, vai ficar π sobre 3. π sobre 3 é 60 graus. Seria a nossa primeira solução, considerando k igual a zero. Se considerarmos k igual a 1, nós teríamos a seguinte situação: k igual a 1 vai ficar menos 1 menos 60. Só que aí nós vamos ter o k é 1, então mais π, ou seja, mais 180, menos 60 com mais 180, isso vai dar 120. Agora veja bem, o que vai acontecer com este k? Para representar esses pontos, ou seja, o que partiu do 60, só vamos ter valores positivos, porque o que aconteceu? Quando eu coloquei valores pares para o k, nós tivemos uma situação do 60, quando eu coloquei k igual a zero. Chegamos a 60 graus. O que nós vamos ter? Para isso ficar positivo novamente, o k precisa ser sempre par. Só que se o k for par, ele é o quê? Ele é 2 vezes alguém. Ou seja, nós vamos ter sempre não um período de 180, e sim um período de 360. Ou algo acima disso. Então, sempre é 2 vezes alguém. 2π é uma volta completa. Então, nós temos que entender que para pegarmos um outro arco partindo do 60, eu vou precisar somar 360 graus. Isso significa que nós sempre vamos cair no mesmo ponto. Se eu pegar sempre uma situação de coisas pares, sempre que eu pegar k como par, eu paro em 60. Sempre que eu pegar k como ímpar, paro no 120. Então, os pontos a serem representados serão sempre em cima desses dois, no primeiro e no segundo quadrante, respectivamente.